tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais um vídeo sobre a nossa série de mensagens, né, sobre intercessão. Este é o segundo vídeo. Neste momento, então, já separa o seu caderno aí de anotações, separa já sua Bíblia, que nós vamos começar o nosso estudo. Amém? Neste momento, feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Mais uma, Senhor, ó Pai, aí, né? Mais um vídeo, mais uma aula, Senhor, de ministração, Senhor, ó Pai, sobre intercessão. Abençoe, ó Pai, cada vida, Senhor, que vai assistir, ó Pai, que está assistindo esse vídeo. Alcança, Senhor, ó Pai, com a Tua proteção. Abençoando, Senhor, ó Pai, abrindo entendimento para que possa compreender, ó Pai, a verdade, ó Pai, da Tua palavra. Abençoa, Senhor, ó Pai, cada coração, Senhor, que Teu Espírito Santo possa ter realmente acesso para entrar neste coração, realmente, Senhor, ó Pai, trazendo luz, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar através, Senhor, ó Pai, da Tua palavra, através dessa mensagem sobre intercessão. Trazemos cativo cada pensamento, obediência à Tua palavra. Vem, Senhor, ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema desta mensagem, desta aula é o que é intercessão. Se você não assistiu o primeiro vídeo fala sobre identidade, é muito importante você assistir. Por que nós colocamos o que é intercessão no segundo vídeo? Poderíamos colocar isso no primeiro, porque o principal tema é intercessão. Mas é importante você compreender a sua identidade em Cristo, seu lugar em Deus, com Cristo, a nova pessoa que realmente Deus quer que você se torne mediante a palavra, mediante realmente o poder dele que nos transforma. Então é muito importante você assistir. Se você não assistiu, assista lá o vídeo. Realmente fortaleça a sua identidade em Deus, para que você possa realmente aí viver o seu chamado de intercessor, viver o seu chamado de filho de Deus. Amém? E aí, hoje nós vamos estar falando o que é intercessão, então anote aí. Primeiro nós vamos estar falando o significado da intercessão. Aqui é interessante, nós vemos aqui no dicionário português, intercessão significa pedido em favor de alguém. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, já intercessão, mas aqui nós vamos ver um pouco mais profundo o que significa isso, pedir em favor de alguém, orar em favor de alguma pessoa. Anote aí, o significado no hebraico da palavra intercessão significa paga. Vem da raiz de uma palavra que significa colidir com violência. O que quer dizer? Colidir, encontrar pela importunação, suplicar, orar, interceder, alcançar e outros significados. E você pode ver que essa palavra, no hebraico, paga, ela está em alguns versículos na palavra. Ela é usada na palavra de Deus. Ela é usada lá em Isaías, você pode anotar aí, 55:12, em Jeremias 7:16, Jeremias 27:18. É essa expressão da palavra de interceder paga, que significa confronto, colidir, que nós vamos estar estudando, porque é um significado da palavra interceder mais profundo. Você vê que no português eu falo orar por outros, mas não é apenas uma oração simples, aquela oração lá de 5 minutos que você ora lá, Deus abençoe a minha tia, que ela precisa honrar com os compromissos, Deus abençoe fulano, que ele está precisando de uma cura, está precisando ali de um milagre. Não é apenas esse orar por outros que significa intercessão. A intercessão, ela é mais profunda, ela significa uma oração mais intensa por outras pessoas. Nós vamos ver isso aqui. A palavra aqui, intercessão, a palavra no hebraico paga, ela tem dois aspectos importantes. Anote esses dois aspectos. O primeiro é encontro e o segundo é confronto. E aqui, ó, se você estiver anotando em Tiago 4:7, vamos abrir a palavra, está escrito isso em Tiago 4:7. Olha o que está escrito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que isso tem a ver com a intercessão? Tem tudo a ver com a intercessão, porque a intercessão, como já foi falado um pouquinho antes, ela não é apenas aquela oração ali rapidinha, aquela oração meio superficial, não. É um clamor mais intenso por outro. É realmente uma súplica ali mais intensa. E como nós vimos no dicionário ali no hebraico, quer dizer ali um confronto. Que confronto é esse? Aqui, na palavra aqui em Tiago, está dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Submeta-se a Deus. Renda-se a Deus. E assim, que está escrito aqui no versículo 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós.
nós precisamos compreender uma parte muito importante no caso da intercessão, porque às vezes isso passa muito batido, né? As pessoas falam assim, não, mas eu intercedi por fulano, eu orei por ciclano e tal. Mas às vezes não foi uma intercessão, uma oração mais profunda. Foi aquela oração, né? Deus abençoe, Deus, né, alcança, Senhor, tenha misericórdia. Às vezes até uma oração mais intensa. Tenha misericórdia, Senhor, dessa vida. Tenha misericórdia, talvez você já fez essa oração. Mas nós precisamos compreender que a intercessão não é apenas uma oração de clamor a Deus. Ela é sim, nós precisamos clamar a Deus, porque dele vem o nosso socorro, dele vem o nosso livramento, dele vem as bênçãos, os milagres. Mas é preciso compreender que nós estamos aqui nessa terra em guerra. Mas não é uma guerra contra o seu irmão do lado, contra o seu vizinho, contra a sua família, não. É uma guerra no mundo espiritual. É uma guerra nas potestades espirituais. Nós estamos na terra, mas nós somos seres espirituais. Nós temos aí um espírito. E nós precisamos compreender que o inimigo, ele é inimigo de Deus. E ele é inimigo de todos aqueles que servem a Deus. Então, claro, quer dizer que ele é amigo das pessoas do mundo? Não, ele também é inimigo dessas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Aquele que quer agradar ao mundo, ele desagrada a Deus. Então, a partir do momento que você começa a servir a Deus, que você começa a obedecer a Deus, que você realmente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você já estava numa guerra antes, mas é uma guerra mais vista, mais visível contra Satanás, contra o inimigo. Não quer dizer que o inimigo, ele venceu Jesus, não. Isso é fato. Jesus, ele venceu Satanás quando ele morreu ali naquela cruz para nos salvar. Ele pegou ali a chave do inferno e já venceu Satanás. Ele é um derrotado. Satanás é um derrotado. Mas o inimigo, ele não desiste. Ele quer tentar nos tirar do foco, do propósito de servir a Deus. Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Aí que entra a intercessão, aí que entra o nosso papel em Deus, o nosso chamado de interceder por outras pessoas. É importante compreender isso. O inimigo, ele é um derrotado, mas ele não quer se dar por vencido. Ele quer atrapalhar a vida de outras pessoas lá no mundo, fazendo-os pecar, desviando elas dos propósitos de Deus, para elas não servir a Deus. E quando nós fomos alcançados por Jesus, nós viemos para o lado realmente de Deus e recebemos a força de Deus. Nós vamos ver isso nos próximos vídeos sobre guerra espiritual. Então é importante você compreender nesse primeiro ponto que a intercessão, ela é um encontro com Deus em favor de outras pessoas, mas também é um confronto contra o inimigo, contra Satanás, também em favor de outras pessoas. O que quer dizer isso? Nós vamos estudar esses dois pontos. Amém? Anote aí então. São esses dois aspectos da intercessão. Primeiro, né, encontro com Deus. Segundo, confronto contra o inimigo. É importante nós compreendermos que esse encontro com Deus a gente não confronta com ele, a gente não vai lutar contra Deus. Você não pode chegar diante de Deus, eu quero isso aqui e tal, mandando. Não, misericórdia, não faça isso. Nós precisamos entrar diante da presença de Deus, precisamos buscar a Deus com o coração quebrantado. É importante isso, a palavra do Senhor fala que Deus, ele atende aquele que está com o coração quebrantado, no coração contrito. O Senhor, ele não rejeita, mas aquele que é soberbo e orgulhoso, o Senhor resiste. Então, diante de Deus, nós precisamos entrar submetendo a palavra dele. Aqui, como está escrito aqui em Tiago, nós precisamos sujeitar a Deus. O que é sujeitar? É render a minha vida, render a minha vontade a ele e realmente buscar nele a solução para um problema, a resposta da oração, o socorro, uma provisão. É importante nós compreendermos isso. Isso faz parte da intercessão. Mas o outro aspecto da intercessão, que muitos acabam não exercendo da forma que deveria, acabam errando por talvez não conhecer esse aspecto, que é a parte do confronto contra o inimigo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo talvez mais prático, que vai ser mais fácil de você compreender. Por exemplo, a pessoa você vai estar orando em favor de uma pessoa, uma determinada pessoa, vamos supor alguém ali da sua família que está presa ali nos vícios, vamos supor assim, a pessoa ela está ali presa nos vícios, seja ali vício de álcool, vício de drogas, ela está ali presa, ela está cega pelo inimigo. Às vezes ela até quer sair, mas ela não consegue. Ela está ali dando lugar ao inimigo através do vício, através ali daquele engano, mas ela está cega. O que nós precisamos fazer? Lógico, Deus ele vai nos direcionar no momento. Esses estudos aqui da intercessão não é algo assim, regras
que aí, ó, então você faz isso, dá esse próximo passo, faz aquilo. Não. Nós precisamos compreender que a intercessão, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, vai ter determinados momentos que nós precisamos compreender, entender que a intercessão, ela não é algo assim, é algo monótono ali que a gente vai, então eu vou orar isso, eu vou orar aquilo, depois eu vou terminar isso e pronto, Deus vai me responder. Não. Isso não só na intercessão, mas qualquer oração, nós precisamos ser direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é importante nós compreendermos isso, que não é algo assim, nós estamos aqui estudando, conhecendo mais o que significa intercessão, como podemos interceder melhor. Depois, mais para frente, nos próximos vídeos, você vai ver alguns erros que cometemos, às vezes, ao interceder, e aí não conseguimos interceder de forma eficaz, mas nós precisamos, assim como está escrito aqui em Tiago 4:7, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Ele vai nos guiar no momento da oração, com as palavras, realmente nos guiar no momento daquele clamor. Nós vamos ver até na passagem aqui na Bíblia sobre isso, né? O que Deus realmente está chamando de nós no momento da intercessão. Amém? Mas, dando esse exemplo, a pessoa ela está ali, né, naquela condição, por exemplo, ali, um irmão, alguém ali da sua família está ali passando por aquela, por exemplo, está naquele vício. E aí Deus aí te move a interceder por ele, em favor da vida dele. Então você vai se levantar, vai clamar a Deus, Deus tem misericórdia desta vida, Deus abre os olhos do entendimento, Deus alcança, que ele venha ter oportunidade de salvação, porque às vezes ele até conhece a palavra ali, mas não foi salvo ainda. Então Deus tem misericórdia, que essa pessoa venha a ser salva, quebranta ali o coração. É muito importante nós compreendermos que em nenhum momento eu devo, a não ser que seja direcionado por Deus e você tem autoridade para isso. Por exemplo, é um filho seu, é alguém que você tem autoridade no mundo espiritual para isso. Mas você não pode, no momento, falar assim, sai agora o demônio ali do meu irmão que está fazendo ele ficar naquele vício. Não, você não pode guerrear diretamente contra aquele demônio que está ali na vida daquele seu irmão ou daquele ente querido seu, a não ser que Deus direcione. Porque senão você vai estar entrando numa guerra que você não deve entrar. Porque se ele tem um demônio, tem um espírito ali, ele tem direito. Ele tem direito, por exemplo, às vezes é um pecado ali, às vezes a pessoa não quer ser liberta, às vezes a pessoa gosta de estar naquela condição. Então é importante nós lembrarmos, a intercessão, o clamor a Deus, é você pedir em favor daquela vida, clamar misericórdia. Se você clama misericórdia em favor de alguém que não conhece a Deus, clama para Deus abrir os olhos do entendimento, para aquela pessoa se quebrantar. A pessoa, ela se quebrantando, indo para a igreja, Deus não vai ali usar pastores, usar os líderes ali, não vai usar para poder ajudar e tirar aquele espírito daquela pessoa? Vai. A pessoa vai precisar trilhar por este caminho. Você não precisou trilhar por este caminho? Vir, conhecer Jesus, aceitar, perseverar, fazer campanha, buscar em favor da sua libertação. Esse é um caminho que todos nós precisamos. Mas o papel do intercessor, um deles, é realmente levar Jesus até aquela pessoa, mas não resolver o problema dela. Nós não temos que ir lá, eu vou amarrar esse demônio, esse mal, e vou fazer a pessoa ser liberta ali por completo. Não. Tem um motivo que ela está ali, naquela condição. Talvez você nem saiba o motivo. Talvez maldições hereditárias, talvez coisas ali mais pesadas, brechas. Então, é muito importante nós compreendermos que Deus ele vai nos guiar, sim, a orar em favor de outras pessoas. Mas eu não vou resolver o problema dela. Eu vou levar Jesus até aquela pessoa. Como? Deus tem misericórdia, abre os olhos, quebranta. Se a pessoa está cega, está sendo rebelde, Deus quebranta ali aquele coração para que ela se volte para ti, que ela se arrependa. Buscar em favor disso. E tem um momento que na hora do confronto, não é um momento que você vai, então, agora é o momento de confrontar o inimigo, eu vou amarrar o demônio para sair daquela pessoa. Não é isso. Porque amarrar e expulsar ali, a palavra de Deus fala, não coloque a mão, né, na cabeça das pessoas, não expulse precipitadamente. Então, isso é algo que Deus ele vai direcionar, se você é um líder, se você tem essa autoridade para orar e expulsar o demônio ali naquela pessoa. Porque realmente envolve outros aspectos. Agora a gente está falando sobre a intercessão, o confronto contra o inimigo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nos submetendo à autoridade de Deus, nós recebemos a força que nós precisamos e a autoridade em Jesus para mandar o mal embora. Então você pode, direcionado por Deus, claro, mandar agora todo o mal que está tentando resistir essa pessoa de se converter, esse espírito tentando trazer cegueira espiritual. Pai, tem misericórdia dessa vida e eu amarro todo mal, sai em nome de Jesus. Você não está expulsando o demônio ali do vício. Você não está expulsando ali aquele espírito que está deixando aquela pessoa endemoniar. Não, você está amarrando esse mal que está resistindo Jesus de chegar até aquela vida.
Então, ou seja, você está aqui, se agarrou com Jesus. E aí agora a gente vai levar Jesus para, no caso, essa outra pessoa. Como? Ah, tem um espírito resistindo aqui no meio, então sai resistência, sai todo mal. Eu declaro, essa pessoa vai se converter. Eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa vai ser alcançada. Vem, Senhor, entra com providência e todo mal sai. Então você não está expulsando o espírito que está ali, prendendo aquela pessoa naquele vício. Você está amarrando essa resistência que está impedindo Jesus de chegar até ela. Porque se Jesus está aqui, Jesus chega até aquela pessoa vai ter oportunidade, mesmo tendo um espírito na vida dela, vai ter oportunidade ali de ser alcançada. E como que Jesus pode chegar através da nossa oração nessa pessoa? Às vezes, é alguém que vai convidar, às vezes a pessoa, seu familiar está longe, então é alguém talvez lá na cidade dela, vai convidá-la para ir para a igreja. Ali ela vai provocar uma situação ali, talvez ela vai precisar de uma ajuda, de uma palavra, vai estar ali, né, preocupada, ansiosa, e alguém vai trazer uma mensagem ali para ela e Jesus vai poder entrar. Porque já houve ali uma intervenção no mundo espiritual, um clamor a Deus para que essa pessoa fosse ali alcançada. Vocês estão compreendendo? Amém? Então é importante nós entendermos isso. Eu não estou ali resolvendo o problema dela, libertando ela daquele mal. Eu estou orando a Jesus, aquele que pode resolver todas as coisas, para que Jesus vá de contra essa pessoa, para que ela venha ter a oportunidade de salvação, de cura, de libertação. Isso nós estamos falando de libertação porque talvez é onde mais nós nos preocupamos nisso, mas às vezes você está orando em favor de uma bênção, em favor da vida de alguém, uma cura, e a pessoa, mas a pessoa já é salva, eu vou levar Jesus até ela, sim. Às vezes a pessoa está ali numa enfermidade, mas ela não está tendo força para orar, não está tendo força para buscar Deus, então você está clamando a Deus, aquele que pode resolver a causa dela, para que Jesus vá de contra essa pessoa, para que Jesus possa lhe estender a mão, para que Jesus possa realmente ajudar essa pessoa a realmente receber ali, seja uma solução de um problema, seja uma provisão, um milagre. Amém? Então esse é o nosso papel diante de Deus. É um encontro com Deus, eu me submeto a Deus e aí eu tenho poder e autoridade para resistir ao inimigo. Então é realmente importante nós compreendermos isso. Amém? E o que envolve essa intercessão? E essa intercessão, ela, no sentido lato da palavra, né, interceder é colocar-se diante de Deus, buscando, firmando em Deus as suas promessas em favor de outros. E é enfrentando ali as forças opostas do inimigo, como a gente falou, né? No mundo espiritual, é você se colocar na brecha. Às vezes aquela pessoa, ela tá naquela condição porque realmente ela deu uma brecha pro inimigo ter acesso, porque realmente o inimigo tem direito, mas nós estamos clamando para que o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Jesus, possa alcançar esta vida. E a intercessão, né? Ela não é envolvida apenas de uma oração assim, ai, Deus, abençoa ali fulano que ele tá precisando de ser salvo, tem misericórdia. Não. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele nos leva a interceder, que a palavra de Deus ela fala, se você depois quiser anotar e ler, em Hebreus 7, 24 e 25. Jesus, Ele continua intercedendo por nós. Ele está ao lado de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor, mas Ele nos chama. Depois a gente vai ler onde está escrito isso. Ele nos chama, um dos versículos. Ele nos chama para estar ao lado dele, intercedendo em favor de outros. Não quer dizer que você ou eu, no caso, vamos interceder com outra pessoa e aquilo, o estar na brecha, né? Porque às vezes a pessoa ela confunde estar na brecha, então quer dizer que ela não vai mais receber as consequências do pecado, ou no caso, eu vou ser o mediador, né, entre Deus e a pessoa. Não, o único mediador, o único que pode perdoar os pecados é Jesus. Isso é fato e não há argumentos contra isso. Jesus é o nosso único mediador, é Ele que vai perdoar os pecados, é Ele que vai purificar. O que intercessor, ele entra é como auxiliador ali, vamos pôr ali, a ponte, né, entre Jesus e ali a pessoa. Porque às vezes a pessoa não está sendo alcançada por causa de um pecado, de uma brecha. Então, isso nós podemos ler, eu não sei se eu comentei isso no início, mas você pode ler em Gênesis 18, 23 ao 33. Abraão, ele fez isso com seu sobrinho Ló. Eu não tinha comentado ainda. Gênesis lá, depois você leia sobre isso. Lá no Gênesis 18, do 23 ao 33. Deus, ele ia destruir uma cidade ali, e aí Abraão,
clamou, começou a clamar, ele começou a realmente entrar ali na brecha e clamar a Deus, Deus tem misericórdia, se houver tantos justos, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai livrar, o Senhor vai restaurar ali. Deus falou, se tiver tantos justos eu vou. Não tinha. Deus, e se tiver tanto, vou chegar ao ponto de que não havia nenhum justo na cidade. Aí ele falou assim, não, mas e se tiver um justo e tal? Aí ele falou assim, aí eu vou salvar essa pessoa. Então Abraão estava ali, clamando em favor ali daquela cidade, mas era principalmente em favor ali do seu sobrinho de Ló. Então, através do clamor ali de Abraão, Ló não merecia, aquela cidade não merecia. Mas em favor ali, daquele clamor ali, porque Abraão realmente, ele servia a Deus, ele tinha esse coração realmente no Senhor, então ele orou em favor ali do seu sobrinho, e o seu sobrinho, ele foi alcançado, foi salvo por Deus, ele e a família dele ali. Então Deus, ele teve misericórdia, mas não é porque ele merecia, o Ló merecia e a misericórdia, não, ele seria destruído como os outros, porque ele estava ali no meio daquela cidade cheia de pecados. Então é importante você ler, é muito interessante essa história. Mas através da oração de um justo, e a palavra de Deus fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso que Deus, ele levanta intercessores. Não quer dizer, depois mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que Abraão então não tinha pecado, ele era perfeito. Não, mas ele se colocou na posição de justo. Na posição diante de Deus, ele sabia que só Deus poderia realmente salvar ali a família de Ló e Ló. Então ele orou em favor dele e o pedido dele foi atendido e Ló teve a oportunidade de ser ali salvo daquela destruição ali naquela cidade. Então é muito importante nós compreendermos isso. Deus, ele quer alcançar as pessoas, mas às vezes o inimigo está tendo acesso para destruir aquela vida, para poder atrapalhar aquela vida, porque realmente tem ali uma brecha, realmente tem direito. Então Deus, ele quer usar realmente os filhos dele, que está ali dia e noite diante da presença dele, para poder clamar em favor de outro. Isso quer dizer então que os intercessores são perfeitos? Não. Isso quer dizer que são santos? Não. Mas ele está buscando alguém que se coloque na brecha. Ele está buscando alguém para realmente intervir, para que a maldição não seja completa ali naquela vida, para que aquela vida não vá para o inferno, para que aquela família não seja destruída. E ele tem levantado, nesse novo tempo, nessa geração, intercessores. Mas nós precisamos compreender que a intercessão não é apenas uma oração de 5 minutos. Não adianta você querer ser intercessor, eu vou orar aqui 5 minutos para o fulano, faz uma listinha. Não! É você passar tempo diante da presença de Deus. É você passar tempo ali realmente buscando conhecer Deus. A intercessão tem 2 aspectos, é o encontro e o confronto. Então eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso conhecer qual é a vontade dele. Eu preciso conhecer como o Senhor trabalha, realmente ter mais intimidade com o Pai. Assim, eu me submetendo à palavra dele, eu vou conseguir resistir o inimigo. Caso contrário, eu não vou ter essa autoridade. Porque eu preciso estar unido com Jesus, o sumo sacerdote, intercessores, Jesus Cristo. Sem ele nós não podemos nada. Porque até então o Senhor, ele nos chama para poder estar na brecha, para que outras pessoas venham a ser alcançadas. Mas nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós temos, nós também pecamos, temos brechas, mas o Senhor está buscando, não alguém perfeito. Ele não está buscando alguém que, não tenha pecado algum, não. Mas um coração quebrantado a ele. Um coração realmente rendido a ele, que se arrependa, que confesse os pecados, mas está disposto a realmente estar buscando nele em favor de outras vidas. Porque a intercessão, ela vai além do nosso intelecto. Não adianta você querer, então eu vou orar assim, 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 eu estou intercedendo. Não. Deus, ele vai, através do seu Espírito Santo, ele vai nos levar a interceder. E a palavra de Deus, ela fala em Romanos capítulo 8, fala que o Espírito Santo, ele intercede, nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo, ele sabe, e ele intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então, são com dores de parto, são com intensos clamor, gemidos, com realmente súplicas diante de Deus. É mais do que apenas uma oração superficial em favor de alguém. Não, é realmente uma entrega a Deus e clamar: Deus tem misericórdia, Deus salva essa pessoa, e você colocar o rosto em terra e pedir em favor de uma cidade, em favor de uma nação.
Deus, ele está nos chamando para isso, para sair do comodismo, daquela oração fria, daquela oração sem fé. Não, é você realmente se dispor à vontade de Deus, à soberania de Deus em favor de outras pessoas, em favor do seu lar, em favor da sua igreja, da sua cidade. Quantos estão se perdendo? Quantas vidas estão aí nas garras do inimigo? E Deus, ele fala, nós vamos ler esse Ezequiel, não tem um que possa estar na brecha para que eu não destrua, para que essa pessoa não seja destruída, para que essa pessoa não vá para o inferno. Deus, ele está nos chamando para isso. E é um chamado forte. Olha, leia comigo aí. Ezequiel 22. Olha o que está escrito. Ezequiel 22, o versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Por que aqui fala ninguém achei? Porque não é algo assim simples, fácil. Eu vou orar lá, vou interceder por em favor de alguma pessoa e pronto. Não. É algo que vai envolver o emocional, vai envolver uma entrega, vai envolver ali dores, energia. Tem casos que eu já passei por isso, né? Você vai interceder por alguém, você fica mais de hora ali intercedendo, clamando em favor de pessoas. Às vezes está ali uma sentença de Satanás pedindo contra aquela vida e Deus nos levanta para interceder por outros. Não é algo que você vai fazer com a sua força natural. Não, você vai precisar se entregar por inteiro a Deus, deixar o Espírito Santo fluir através de você, através da oração. E Deus está nos chamando para isso. Ele não está chamando um ou outro. É um chamado específico para um, para outro. Não. Isso é um chamado para todos. Todos os cristãos. Claro que tem pessoas que têm um dom, né, que vai exercer realmente esse dom mais profundo, com mais tempo. Tem pessoas que são chamadas para ficar realmente dias e pós-dias apenas ali intercedendo. Mas você sendo um levita, você sendo um pregador, você sendo ali um obreiro, você deve ser um intercessor. Você deve realmente estar diante de Deus, porque é um privilégio. É você estar diante do Deus Todo-Poderoso, clamando em favor de outras pessoas. Não na sua força, não porque você é bom, porque você merece, mas realmente clamando porque você sabe que só dele vem a salvação. Porque só dele vem a provisão. E é importante compreender que você estar diante de Deus, por mais que às vezes é com dores, com choro, com súplicas, mas realmente é o melhor lugar para você estar. Porque você sabe que realmente você estando ali, você está guardado. Por isso a importância de você estar firmado na sua identidade em Deus. Porque você está cumprindo com o seu chamado de interceder por outros, mas você não precisa se preocupar com a sua vida. Você não precisa se preocupar com as coisas que estão lá fora, com o que está acontecendo, com o tempo que você está ali. Não, você simplesmente se entrega à vontade do Espírito Santo e ele vai fluindo através da sua boca, vai fluindo através do seu choro, através do seu clamor, através das suas súplicas ali. E essa oração chega como um cheiro suave até Deus. Aleluia. É isso que Deus está nos chamando. Para sair da oração superficial, para sair do esfriamento, do cristianismo frio, sem amor ao próximo. Não, Ele está nos chamando para ter mais intimidade com Ele. Deus, Ele quer realmente levantar verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Amém? Então é importante isso. Ele está me chamando, Ele está te chamando para isso. Nós vamos nos próximos vídeos falar um pouco mais sobre alguns erros que às vezes a pessoa vai entrando assim para interceder e aí acaba se embaraçando, mas é importante você aceitar esse chamado. Você aceitar esse chamado, esse privilégio de estar diante de Deus em favor de outros, em favor da sua casa, em favor da sua cidade, em favor do mundo. Porque realmente Deus, Ele nos salvou, mas Ele não quer que nós venhamos viver a nossa própria vida. Não. Ele nos resgatou da mão do inimigo para viver para Ele, para a glória dEle. E quando assim nós fazemos, quando assim nós estamos dispostos a renunciar tudo e qualquer coisa, tempo, energia, até outros afazeres, para estar ali, aos pés de Jesus, ali diante do trono dele, clamando em favor, ele ouve a oração. Ele realmente alcança, ele realmente vem com perdão, ele vem com purificação, com livramentos. Aleluia. Deus, ele quer te usar, mas é preciso realmente você se entregar a esse chamado. Realmente se entregar a esse encontro, a ter esse encontro com Deus, que não é algo que vai acontecer assim, de um minuto para o outro. Não, vai precisar ter esforço, vai precisar realmente ter uma dedicação ali.
mas realmente um coração disposto. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, faça a tua vontade, não faça a minha, mas a tua. Um coração entregue, um coração rendido ao Senhor. O Senhor, ele pode levar para onde ele quer. E realmente ele quer nos levar para viver o seu propósito nele. Amém? Então, fique firme realmente nesta palavra, nessa direção. Aqui, resumindo, né, o ministério da intercessão, o que ele envolve? Ele envolve se unir com Deus na sua intercessão, se unir com Jesus na sua intercessão, por meio da qual nossa intercessão flui do trono para o mundo através de nós. É isso que Deus quer. Que realmente estejamos unidos com Cristo. Nós, no outro vídeo, né, no vídeo anterior, nós falamos sobre isso, né, que Jesus intercedendo por mim, por você ali, intercedendo em favor ali dos discípulos, intercedendo para que realmente eles fossem ali um exemplo, para que eles fossem santificados, para que eles fossem realmente ali um instrumento nas mãos de Deus, e aquela oração, ela nos envolve hoje. Nós fomos alcançados por Cristo, nós somos discípulos de Cristo. Então essa oração é para nós hoje. Deus, ele realmente está nos guardando, ele está nos protegendo, mas é preciso se render por completo a ele. Se render por completo a esse chamado. E é importante, se você quiser ler, esse livro aqui, Senhor, ensina-nos a orar. Ele é um livro muito interessante, ele fala muito mais a fundo sobre a oração, sobre guerra na oração, sobre entrar no trono de Deus, né, com confiança. É um livro maravilhoso. Ele é um pouquinho grossinho, mas ele é maravilhoso. Então, se você puder ler este livro, ele realmente vai te dar um amplo conhecimento, mas não basta apenas conhecer, é importante praticar a palavra, amém? Então, mais uma dica aí de um livro, né? Sempre, né, nos vídeos nós vamos estar trazendo algumas dicas aqui de leitura. E é importante você compreender isso. Deus, ele quer realmente nos ensinar o caminho a seguir, nos ensinar realmente o que nós devemos fazer por ele, mas mais do que ensinar, ele quer que nós venhamos praticar. Porque você está tendo conhecimento agora de que realmente a intercessão ela é fundamental. Mas como está seu coração diante de Deus? Está disposto? Foi falado, a intercessão não envolve apenas ali 5 minutos de oração. Não quer dizer que 5 minutos de oração não resolva. Sim, ainda mais se você está conectado com Deus ali, faz uma oração de fé, 1 minuto que você orou ali, Deus ele pode te ouvir, te abençoar, te ajudar, pode. Mas a intercessão, ela envolve mais do que apenas aquela oração corriqueira do dia a dia. É um momento que você separa para estar a sós com Deus. Você fecha ali no seu quarto ou num ambiente ali, você a sós com Deus e você começa a orar em favor de outros. Deus, quem o Senhor quer que eu ore? Para quem o Senhor quer que realmente... E às vezes ele vai trazer ali na sua mente a memória, pessoas, situações. E você vai começar ali a orar em favor dessas vidas e talvez você vai sentir ali a resistência que aquela pessoa está tendo para orar, vai sentir a dor que aquela pessoa está sentindo, às vezes no emocional, no espiritual dela, às vezes ali o pensamento. Então é importante você se entregar a esse chamado e compreender que Deus ele quer te usar para isso. Então, mesmo que diante ali daquelas dores, assim como Paulo ele fala na palavra, que ele teve ali dores de parto até que Cristo fosse manifesta ali na vida daquelas pessoas, que ainda não conheciam a Deus, ele sentiu essas dores. E realmente, essas dores nos vêm, mas não para nos abalar, para nos derrotar, não, ela nos vem para melhor orarmos. Nós vamos ver isso no terceiro vídeo. Não é para nos contaminar, não. Deus ele permite certas situações para que nós venhamos pegar a palavra dele e clamar com mais intensidade, com mais fé em favor de pessoas. Porque tem pessoas que estão sofrendo e às vezes está aí do seu lado e você não sabe. Por quê? Porque está vivendo a sua própria vida. Vivendo o seu próprio jeito. Não. Deus ele está chamando pessoas para estar na brecha. Deus está chamando intercessores para que possam estar diante do trono dele dia e noite, em favor do seu povo, em favor de vidas que ainda não foram alcançadas. Amém? Então, nós vamos fazer essa oração. Se realmente você quer, realmente já abriu mão da sua vida, realmente não quer mais ser um crente morno, um crente que realmente egoísta, que vive só para si, mas quer realmente, aceita esse chamado de intercessor, faça essa oração comigo e se você realmente quer, no final você vai dizer amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos neste momento. Coloca a mão no teu coração e repita comigo, Pai. Neste momento, eu te peço perdão pelos meus pecados de negligência, de egoísmo, meus pecados de não orar como deveria por outras pessoas. O Senhor um dia me alcançou, me libertou,
e me trouxe para o reino dos céus. A tua luz, a tua palavra me trouxe vida. E o Senhor tem chamado pessoas, intercessores, pessoas para que possam estar dia e noite diante da tua presença, sendo um instrumento em tuas mãos para levar Jesus para outras pessoas. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais orar de qualquer jeito, sem fé, com preguiça, mas eu quero orar conforme o teu Espírito Santo me direcionar. Eis-me aqui, Senhor, para não fazer mais a minha vontade, a minha vida eu entrego a Ti. E assim como Isaías, eu declaro: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça a Tua vontade em minha vida, faça o Teu querer, eu sou Teu, em nome de Jesus. Se você querer, amém. Vou continuar orando. Pai, alcança, Senhor, Pai, essa vida de ministração tua. Ah, Senhor. O Senhor, há muito tempo lá atrás, me mostrou o privilégio que é estar diante da Tua presença. Que é, Senhor, oh Pai, interceder por outros não é fácil. Talvez esse filho, essa filha já iniciou esse processo, essa entrega, já intercede por outras pessoas e está tendo dificuldades de perseverar nessa intercessão, nessa oração. Talvez está fraco na fé. Tenha misericórdia, Pai, alcança essa vida que orou comigo. Ah, Senhor, ó Pai, que talvez resistiu por tanto tempo esse chamado, resistiu por tanto tempo, Pai. Ah, a Tua voz falava ali, mas esse filho não queria enfrentar por causa de medos e inseguranças. Mas eu declaro agora, Pai, essa vida que orou comigo, que receba a Tua unção, quebrando todo o jugo, esse espírito do medo que estava impedindo esse filho, essa filha de Te servir, que estava impedindo esse filho de realmente se entregar a Ti, por causa de traumas do passado, por causa de achar que não consegue, que não pode. Seja quebrado e cancelado agora esse poder de Satanás nessa vida, em nome de Jesus, porque essa vida é Tua. Ah, Senhor, ó Pai, essa vida entregou a vida para Ti. Ah, ela disse: eis aqui, ó Pai, então o Senhor pode usar sim. Então esse pensamento demoníaco nessa vida, querendo trazer fardo, tentando trazer aí acusações, coisas malignas, seja amarrada em nome de Jesus. Sai, Satanás, não pode tocar naqueles que são do Senhor Jesus. Ah, os intercessores do Senhor Jesus, o Senhor está levantando uma nova geração que não se prostra mais diante de medo, de inseguranças, mas se prostra diante do Todo-Poderoso e com fé, com valentia, com autoridade, vá contra o inimigo, porque o inimigo já é derrotado, já é realmente um fracassado. E em Cristo Jesus nós temos esse poder e essa autoridade. Então alcança, Pai, essa vida com poder, com renovo, com fome e sede de Ti, ó Pai. Que o tempo com Deus, Senhor, ó Pai, ali os seus devocionais, a sua comunhão com Deus não seja mais a mesma, mas que a fome e a sede de Te buscar esteja ardendo neste coração, ó Pai. Que essa vida, Pai, venha realmente ter revelações do alto, ó Pai. Que venha realmente ter, ó Pai, ousadia para orar, para clamar a Ti. E mesmo que em momentos, ó Pai, sentindo ali, às vezes, dores, ali, angústias, que ela venha realmente confiar que o Senhor está cuidando dela e que o Senhor está ali ajudando, ó Pai, a realmente suportar todo o fardo pesado e que realmente, ó Pai, esta oração vai alcançar outros. Ah, Senhor, porque é o próprio Espírito Santo que faz de nós, ó Pai, realmente, um instrumento vivo para orar e clamar ao Pai em favor de outros. Então usa, Senhor, fortalece, ó Pai, esta vida, realmente, ó Pai, que venha viver o Teu chamado na íntegra, Pai, e que haja realmente uma unção nova sobre esta vida, Pai, realmente para crescer, para florescer e viver os Teus propósitos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, ó Pai, e abençoa, Pai, essa nova geração, Senhor, de intercessores, ó Pai, abençoa aqueles, ó Pai, que já intercedem, ó Pai, que haja renovo, unção nova sobre esta vida, sobre estes filhos, ó Pai, unção para crescer, para prosperar e realmente, ó Pai, estar aí unidos no Teu trono, ó Pai, unidos contigo, porque contigo a vitória é certa, em nome de Jesus. O inimigo já está derrotado e cancelado, impedido de agir nesta vida, nessa casa, nesse filho, nessa filha, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Pai, esta vida, abençoa, Senhor, ó Pai, esta pessoa, que esta palavra venha permanecer, ó Pai, em seu coração,
E que o Senhor possa continuar ministrando, Pai, nesta vida, nesse filho, e realmente, Senhor, ó Pai, trazendo aí realmente esta unção nova, manifesta sobre esse filho e essa filha. Eu consagro a Ti e Te louvamos, ó Pai, por esse tempo contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que unção. Amém. Que Deus te abençoe. Fica firme nessa palavra. Continue aí lendo, se você puder ler. Deus me lembrou aí sobre Isaías, né? O Isaías que a gente até citou, né? Isaías, se eu não me engano, 1, versículo 6. Ele fala sobre isso, né? Eis-me aqui, né? Ele estava ali achando que não poderia, que não conseguiria servir a Deus, mas realmente Deus, ele falou ali, deu ali, né, a purificação ali para ele, e o Senhor está nos chamando isso. Ele quer nos purificar, nos limpar, nos sanar, quer realmente nos restaurar para estar unido com ele. Então, não olhe para a sua situação, não olhe para as suas circunstâncias. Realmente confesse os pecados, se renda à vontade do Senhor e creia que grandes coisas ele está fazendo e ele está fazendo na sua vida e realmente vai te usar para poder realmente alcançar aí outras pessoas, amém? Então depois você leia, não é Isaías capítulo 1, é Isaías capítulo 6, amém? Então é importante você estar lendo isso e realmente dizer, eis-me aqui, continuar orando isso, sempre, eis-me aqui, se eu faço a tua vontade, faça a tua vontade em minha vida, e o Senhor vai realmente aí te abençoar, amém? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fica na paz.